Entendi. Eu vou fazer um desafio pra você então. Faça. Você falou que você sente energia, tal, É. essas coisas. Qual que foi sua primeira impressão quando você chegou aqui, encontrou com a gente aqui? Enfim, sabendo um pouco também do que eu te passei, qual que é a energia em si que você consegue enxergar? Depois eu vou ter uma outra pergunta também que é Ai, legalzinha, ai, cara. ai. Posso ser sincero? À vontade, cara. Eu encontrei uma energia de boa vontade de todos os participantes. Pessoas Uhum. que têm um propósito. E que esse é um dos princípios desse propósito. Reunir pessoas que tenham sentido na vida. Então, isso são pessoas que trazem energia e convidam muita gente bacana para entrar, mas pessoas que estiverem na mesma energia, na sintonia. Com isso, muita coisa vai ser cefada. E às vezes a gente não entende porque elas vão ser cortadas. Fala assim, nossa, isso está sendo cortado, isso está sendo bloqueado, isso não sei o que lá. É porque quando existe uma ideia comum, isso seleciona as pessoas que vão entrar e vão sair. Uhum. E essa peneira vai ser algo muito difícil. Não, é engraçado você falando nessa parte de ceifar mesmo, cara. Acho que foi em setembro, outubro do ano passado e tal. Eu tava num atrito, até nessa questão da chácara que eu tava te explicando e tal. E, cara, a gente tentando negociar valor, tal. Peguei, fiz um axé pra Xangô. Ah, vou fazer, pedi pra ele um caminho, deu uma semana, veio a porrada. Mas veio porrada, cara. O advogado da família falou, cara, assim, você precisa entregar a chácara, tal, não sei o que, vamos conversar, etc e tal. E aí, depois de um tempo eu entendi, eu falei, cara, essa em forma de porrada, cara, foi justamente uma forma de fazer esse corte, porque provavelmente tem alguma outra coisa muito Sim, maior, melhor, ou que não sim, seja, que não é mais aquilo pra fazer parte da minha vida. Talvez a energia que eu tava depositando ali sim. tava me desgastando tanto pra uma outra que eu tô querendo criar, de repente. É. Eu sempre dou um exemplo, né? Eu gosto muito de historinhas, porque no Candomblé a gente aprende com historinhas, eu tenho que traduzir elas para que as pessoas entendam. Não adianta falar, Aham. Xangô fez tal coisa, aconteceu. As pessoas não vão entender o sentido dos símbolos. É. Imagine você está aqui, aí abre uma janela para você. Aí você vê uma mãe e um homem furando a criança com agulha. Furando a criança, debatendo e furando. Qual a visão que você vai ter? Que ela está sendo machucada. Que É. dó dessa criança. Por que que eles estão fazendo a própria mãe? Aí ele abre um pouquinho mais a janela. Aí você vê o consultório médico. Aí ele abre um pouquinho mais, ele vê a criança entrando doente. Abre um pouquinho mais e vê a pessoa com cura. Se você olhar o capítulo, às vezes vai ser muito cruel, às vezes não vai ser justo. Às vezes você vai pensar assim: nossa, por que que isso aconteceu comigo? Poxa, isso era meu direito, isso vai resolver outros pontos. Mas é só a sua visão, e conforme você vai tendo conhecimento, que bacana que você tem essa consciência do, poxa, pode ser um livramento, eu posso botar essa força que eu estava tão grande em cima do sítio, pode vir em um outro propósito que eu tenho aí, que está para ser desenvolvido, que eu vou ter que botar mais energia. Olha que interessante isso. Porque a sua visão, conforme ela vai se elevando, você vai tendo uma visão mais ampla. Você vai falar assim, poxa, é um médico, é um enfermeiro que cumpriu o A procedimento do função dele. médico, a função dele, que era furar a criança. Ele foi treinado para furar crianças, para lidar com choro, chute, pontapé e reclamação e cuspida. O médico que se preocupou em observar a criança, a mãe que identificou que a criança estava doente, que correu de madrugada, tendo trabalhado o dia todo. Ela chegou no trabalho para levar a criança e você está vendo só o machucado. E isso é uma lenda, inclusive, no candomblé, né? A gente acredita muito no Oju, que é o nosso olhar. Por isso que o Aham. iniciado olha para baixo, porque ele está olhando, às vezes, ele tem que olhar para dentro. Então ele não pode ter contato com o olho, porque transmite energia. Porque a visão, ela constrói, ela destrói. Se eu chegasse aqui na sua casa, tivesse tudo quebrado, se eu tenho boa vontade, eu tenho uma visão espiritual, eu vou enxergar muitas vezes que pode ser uma obra que você está construindo, você está aumentando, está ampliando. Se eu sou uma pessoa pessimista, uma pessoa que foi educada para ver o lado negativo das coisas, eu vou falar assim, nossa, a casa está derrubada, nossa, deve ter caído. Entendeu o que é a visão? Aham. E no Candomblé nós vamos falar muito sobre o Oju, que é o olhar, Aham. e essa visão sobre que às vezes minha visão está curta, então eu ofereci um Xangô equilíbrio. Quando ele reequilibra baseado em tudo. Ele olha todos os lados e ele vai reequilibrar as forças. Airá, que é um orixá que as pessoas confundem, né? Durante muito tempo chamou de Xangô Airá, que é um Aham. outro orixá. Ele explica para Xangô assim, olha, escuta, os ancestrais dessa pessoa acreditavam que, por exemplo, o suicídio é correto, que o suicídio é melhor dar vida, é melhor tirar a vida do que dar ela pro inimigo. É uma questão ancestral, como existem povos que cuidam assim. O infanticídio nas religiões indígenas, nasceu gêmeo, ou a mãe mata a criança, ou a mãe tem que ir embora com as duas.
Ou um morre, porque traz mal. Então, dentro daquela cultura, matar criança não é errado. E a Ira explica isso para Xangô, olha, dentro daquilo que ele recebeu como educação, ele, sei lá, bateu no pai, foi lá e deu um tapa na cara do pai. Olha, ele não pode ser julgado porque a família, os pais sempre foram tão ruins que chegou uma hora que a criança teve que se defender. Veio o instinto natural de falar assim, não, você não vai me bater. Mas aí a memória ancestral, que nós chamamos de pori, a memória ancestral de um cara que apanhou do pai, que o pai apanhou do pai, que o outro apanhou, e alguém tem que quebrar isso com um tapa na cara. Ah, não é uma visão correta. Mas é um exemplo da onde a Ira vai defender aquela pessoa. A ação foi negativa. Mas olha a história ancestral. Eu acho que até lá em cima acaba sendo perdoado, né? Porque chega uma hora que você chega num ponto que você fala, cara, não dá O mais. quanto isso não destruiu. dá mais pra seguir com isso, cara. E foi uma coisa que eu consegui enxergar, cara. De tanto tempo que eu... Puta, meus cachorros estão... Ainda bem que não pega aqui. Oi? Ainda bem que Não pega? o som dos cachorros não pega aqui, cara. São só os cachorros. De tanta experiência, amadurecimento que eu tive. Se fosse uns tempos atrás, cara, nossa, eu ia estar muito puto, muito pilhado, querendo bater de frente, querendo discutir, querendo, sabe? Pegar as entidades jogar fora, as estátuas jogar fora. Não, nem nesse ponto não, mas do lado de lá, querer debater com eles o tempo todo. Entendi. Entendeu? Falar, não, porque, sabe, querer resolver pro meu lado. Depois que eu fiz isso, veio essa... Na hora que o advogado entrou em contato comigo, Sim. que eu achei que foi desnecessário, que eu não tinha o porquê, porque eu tinha uma boa relação com o proprietário em si, mas o problema foi dinheiro. mas o problema foi a filha e a esposa, né? Foi o problema lá. E tanto é que hoje a gente teve quase uma desavença lá, mas eu esperei sair fora. Então, tipo, eu acho que não tinha essa necessidade do advogado, mas resolveu e tal. Terceirizou, né, a situação. E aí, às vezes é mais sábio, viu? Eu entendi que foi o melhor caminho em si para ser seguido, cara. Hoje até eu sinto um alívio. Eu falo muito com o Léo disso. Eu falo, cara, eu tô aliviado, não vejo a hora de entregar. Eu achei que eu ia entregar hoje, não entreguei. Mas eu não vejo a hora de entregar, cara. Pra ser bem sincero, sabe aquela vontade? Preciso me livrar disso pra concentrar minha energia em outros lugares, cara. Você sabe que a palavra que me veio em cabeça quando você fala sobre isso é perdão, né? E os etruscos, se eu não me engano, acho que é. Surgiu deles a palavra perdão. Quando você machucava, quando você fazia algo contra seu par, né? Você matava alguém que estava do mesmo lado que você era castigado, era colocar o corpo amarrado a você, até que se desamarrasse pela putrefação. Então fala sobre desamarrar. E às vezes o perdão é um sentimento que a gente vai ter até pelo outro. Entender que o outro não tem essa consciência de perdoar, que entrou numa seara, entrou num caminho que é negativo para todo mundo, porque era uma relação familiar, uma relação de conversa, de diálogo que se perdeu por um bem, e isso acontece todo tempo. E você entender que você tem um olhar espiritual que foi libertação. Libertação, desamarrar, perdão. Tá tudo atribuído. E Xangô fala muito sobre perdão. Quando você sente aquela coisa do vazio, eu fiz a coisa certa. Não tô cheio, né? Tô vazio. Porque quando a gente tá nervoso, quando a gente tá com raiva, a gente se enche, né? Então assim, quando você tá tranquilo, você tá vazio. Eu acho que esse é o melhor, sempre vai ser o melhor caminho. E tudo aquilo que se perde, eu nunca vi alguém ter honra, né, na perca, né? De falar assim, eu tô perdendo, mas eu tô honrado. E o céu, em qualquer religião, não retribui isso. Porque é a lei do universo, é uma lei que eu não inventei, que não é da nossa religião só, de todas as religiões, que vai ser recompensado. Vai ser recompensado porque você abriu o caminho, abriu dentro de você para receber coisas novas. Às vezes, eu já vi isso tantas vezes. Às vezes a família luta tanto por um imóvel, e aí o irmão pega, tira do outro, usa um monte de coisa para ficar com aquele imóvel. Esse irmão que queria aquele imóvel vai ter esse imóvel para sempre. O outro que abriu mão tem casa, apartamento, tem um monte de imóveis. Às vezes o cara até definha com aquilo ele lá. Ele travou ali. Nossa, quando fala de propriedade, porque propriedade é terra, né? Elemento tem força, tem energia. É o que eu mais vejo. Eu sempre vejo o mesmo resultado, porque a pessoa luta pelaquilo com tanta força. Eu quero isso, que a energia se conecta ali, que não abre espaço para coisas novas. Enquanto quem fala assim, ok, né? Olha, mas sempre foi assim, né? Eu tenho muita vontade de conquistar, mas eu não sou apegado a nada. Se eu tiver que entregar meu carro, meu relógio, uma joia, alguma coisa, eu falo, olha, não é meu, né? A prosperidade, ela é algo que é dada a você, mas nunca vai ser sua. Até porque na hora que você for, tchau. Exato.